Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai dar início, retomar, né, nosso trabalho, né, com a disciplina de estágio supervisionado 1. E aí, eu vou começar a falar com vocês, né, principalmente sobre essa parte, dividir a aula em duas partes, né. Primeiro, sobre as regências, nesse curto período, né, e depois sobre a execução do relatório, a organização do relatório. Eu vou orientar vocês sobre isso nessa aula de hoje. Então, eu gostaria que vocês falassem como foi a experiência, não é? Como foram as regências, se vocês conseguiram fazer, quais foram os entraves, o que foi que vocês perceberam nos momentos de regência, o que é que vocês gostariam de compartilhar sobre esse momento ímpar, porque é a primeira vez que vocês entram em sala de aula com essa finalidade. Então, está aberto agora o espaço para que cada um compartilhe com o grupo sobre essas ações. A gente, a gente podia falar disso. Inclusive, a senhora vai fazer chamada hoje automática? Deixa eu ver se o controle aqui está funcionando. Alô? Oi, Andresa. Tu está perguntando da frequência, né? Ia perguntar. Porque Jefferson está aqui comigo, ele não vai entrar no login dele. Professora. Certo, tudo bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou. Daqui a pouco eu faço aqui o registro de quem está presente, tá bom? Aí você me lembra no chat, e aí bota no chat, Andresa, para eu não esquecer. Ok. Porque aí não vai registrar a entrada dele e a saída dele no Meet e Attende-se. Beleza. A gente, Certo? falando da regência, a gente achou, assim, bem interessante, mas, ao mesmo tempo, foi complicado, porque a professora, que a gente ela é supervisora da gente, ela tá de forma remota, mas a regência foi presencial. Aí a gente chegou sozinho lá na sala, um bocado de menino pequeno, foi bem... assim, foi meio angustiante, mas no final a gente acha que deu certo. E tinha aluno presencial e tinha aluno remoto também. Entendeu? Tinha aluno que também estava, tipo, a gente fez uma videochamada com a professora e tinha aluno que também estava remoto junto com a professora na sala do Meet. Foi bem Acho que foi bem difícil desafiador. dar atenção para essa galera. A gente não deu atenção, na verdade, para eles. Tanto quanto deveria. Só para os presenciais. Mais alguém quer colocar? Deixa eu comentar isso que vocês trouxeram, né? O que é interessante, a gente está vivendo uma situação tão desafiadora em todos os sentidos, né? E aí, quando vocês trazem, né, esse contexto que vocês presenciaram, né? Isso não vai mais causar estranheza se precisar acontecer em outros momentos, né? Porque vocês já viveram isso, né? A outra coisa que é interessante que vocês trazem é que os estudantes do sexto ano, eles ainda são pequenos, né? São crianças, né? E aí eu queria ouvir vocês, né? Como foi a interação? Eu preciso saber o feedback, né? Acho que foi Lívia que falou a mesma coisa que vocês aqui, né? Que foi bom, mas que foi meio complicado, né? O que mais que Lívia colocou? Sim, que a escola. Isso aconteceu com várias pessoas, Lívia, não foi só com vocês, não. Tá? Mas eu queria ouvir mesmo os relatos, para deixar registrado isso, porque é importante. É a primeira vez que vocês entraram na sala com esse objetivo, né? E se preparar para dar aula e enfrentar a sala de aula e interagir com as crianças. Eu queria ouvir vocês. Vão falando aí, não precisa atropelar um ao outro, mas está aberto aí o microfone para vocês falarem. Bom, professora, uma dificuldade que a gente sentiu foi com, tipo, tinha uma aluna específica que ela estava, tipo, pintando a mão todinha de corretivo.
E a gente não sabia o que fazer, o que falar, como agir com essa criança, que estava totalmente por fora de tudo. Ela estava tipo, pintando a mão dela, Super tipo, focado. bem focada. E aí eu particularmente fiquei meio, o que é que eu faço? Eu fiquei realmente sem saber, assim, como agir com essa criança. E com algumas outras que não estavam muito engajadas, né, com a aula e tal. Ó, isso é um desafio para qualquer professor, tá certo? Engajar a pessoa naquilo que a gente está propondo não depende só da gente, tá? Então, eu queria tranquilizar vocês em relação a isso. Então, assim, a gente, não sei se vocês já pararam para pensar, que as crianças vão à escola, principalmente os mais jovens, né? No ensino médio, eles têm até uma certa consciência sobre isso. Eles não têm noção de qual é a importância de estar ali porque estão ali. Eles estão ali porque o pai e a mãe obrigou a ir, né? Porque se o pai não mudar na escola, vai ser penalizado de alguma forma, né? Pode ser ajuizado, né? Pode responder uma ação criminal por conta disso. Então, todos nós, pais, somos obrigados a mandar o filho para a escola na idade escolar. E aí eles estão lá sentados, mas eles não sabem muito bem o que é que eles estão fazendo ali, não. Tá certo? Então, vai ter aqueles que sabem, porque tem uma compreensão maior, uma maturidade maior, sabem que estão ali para aprender e que é papel do professor ensinar e o deles é entrar na atividade. E vai ter outros que não vão estar nem aí, né? Uma outra coisa que a gente tem que estar atento é o seguinte: se envolver na atividade, se mobilizar para participar ou para compartilhar ideias e tal, não depende só do professor. Por exemplo, às vezes eu fico aqui instigando e ninguém participa, ninguém quer falar. Então não é só culpa minha, depende também do desejo, não é só a minha estratégia que vai fazer isso acontecer. Vai depender do desejo das pessoas de quererem participar, de quererem falar, de quererem se envolver nessa brincadeira. Brincadeira séria, né, por sinal. Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? A gente nunca alcança 100% da turma. A gente sempre vai alcançar alguns. A outra coisa, mas com certeza a gente, quando tem uma boa estratégia, quando a gente tem uma boa proposta, a gente alcança a maioria. Isso é fato. A outra coisa que eu queria dizer é que, além dessa questão da maturidade, da falta de compreensão do papel de estar ali naquele espaço, vocês precisam lembrar que as salas de aula são inclusivas, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha escrito na testa que tem algum transtorno, que tem alguma deficiência cognitiva, nas nossas salas de aulas é possível que tenha pessoas com esse tipo de condição. Então, às vezes, a gente está lá muito incomodado com aquele que está. Por exemplo, uma pessoa que é autista e que está inclusa numa sala de aula regular, você está ali numa roda de diálogo, todo mundo sentado fazendo a atividade, ele se levanta e vai fazer outra coisa. E aí não está escrito na testa dele assim, autista, né? Às vezes nem laudo tem. Então, a gente precisa também se preparar psicologicamente para não ser aceito, para rispidez em alguns casos, né? Eu não sei como, eu não conheço assim a realidade onde vocês estão, mas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos, eu estava agora na outra turma falando sobre isso, lá vou eu falar de novo, em escolas de comunidade, de favela. Então, o comportamento dos alunos é mais, vamos dizer assim, é mais ríspido, é agressivo, né? A maioria deles tem um perfil assim, porque reproduz o meio, a casa dele, as coisas que acontecem com ele. Então, assim, muitas vezes o aluno não se engaja nas coisas por essa razão, né? Por N fatores, mas uma das razões é essa. Mais alguém gostaria de falar? Vocês já tinham parado para pensar nisso? A gente não teve a oportunidade de discutir sobre isso, né? Essas 14 semanas penalizam muito as nossas discussões e a possibilidade de discutir esses aspectos antes de vocês irem para a sala de aula. Mais alguém gostaria de... O microfone vai ficar aberto agora para quem quiser falar.
Eu e a Aline, a gente viu alguns alunos que eles tinham dificuldade com as operações fundamentais. E acho que com a pandemia, os professores eles não puderam trabalhar com eles e alguns até passavam sem saber de nada, que até a Lívia comentou no chat, que um dos professores, ele disse que a turma do 6º ano era o 4º ano, porque o 5º quase não aconteceu. Aí, depois eu complementei que a gente viu alguns alunos do 7º ano fazendo palitinhos para fazer uma audição ou algo relacionado. É barra, né, minha gente? Foi difícil. Então, vejam só. Saiu uma resolução do Conselho Nacional de Educação recomendando, não quer dizer que tenha que seguir a regra, né? Que tenha que ser ao pé da letra. Recomendando que todas as redes de ensino não reprovassem os estudantes enquanto tivesse vigorando esse período de pandemia, tá certo? Então, isso é uma recomendação do Conselho Nacional de Educação. Os prejuízos que a gente vem discutindo isso, né? Inclusive, eu dei aula na pós-graduação essa semana, sábado e domingo, e a gente estava discutindo sobre isso, né? Que são professores que estão lá na educação básica, nos anos iniciais e na educação infantil. E a gente estava falando sobre o ensino de matemática e essas dificuldades infinitas e os prejuízos causados por conta dessa pandemia e desse período que eles ficaram, que foi em média de 6 meses a 1 ano e meio, sem aula. Dependendo da rede, uma rede ficou 6 meses, a outra ficou 9, a outra ficou 10. Ou seja, praticamente 2020 sem aula e 2021 aos trancos e barrancos, né? A gente sabe que a aula presencial voltou para a educação básica agora no 2º semestre de uma forma mais efetiva. Então, vejam, minha gente, isso vai ser difícil de recuperar, tá certo? Então, essa leva de estudantes que está na educação básica, que está no ensino médio, que passou por esse período de pandemia, vai carregar uma série de lacunas por muito tempo, né? Isso vai demandar política pública para estabilizar, minimizar esses impactos, vai demandar das famílias, né? Mais atenção para com as tarefas e o ensino, os desdobramentos do ensino que devem ser realizados sob a tutela da família, e vai demandar um esforço pessoal de cada pessoa para correr atrás dos prejuízos, né? Então, imagine que a gente tem muito pouco, não tem, nesse momento, não tem muito como mudar isso, porque na educação tudo se resolve, né? Se resolve entre aspas, né? As soluções não são para hoje, as soluções são para amanhã. E esse amanhã, a gente não sabe se é daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, a gente não sabe, né? Então, assim, foi bom vocês, na verdade, vocês são privilegiados, porque fizeram o estágio supervisionado, o primeiro estágio, já com interação com o aluno. Imagine que eu fiz isso semestre passado e a interação que eles tiveram foi via WhatsApp, a maioria deles. Ou seja, jamais encontraram com os estudantes, jamais bateram um papo, né, assim, ao vivo, em cores, né, e jamais tiveram aquela interação que nem Andresa, né, e Jefferson trouxeram do impacto de ver que alguns estavam reagindo ao que vocês estavam provocando e outros não. Então, imagine, né? Então, vocês, na verdade, tiveram esse privilégio. As turmas anteriores, de 2020 para cá, né, eu já vou dando aula de estágio por 4 períodos. Os outros 3 períodos anteriores, todos fizeram de forma remota. E o remoto das mais diversas formas possíveis, via uma plataforma, via WhatsApp, via entregar atividade para o aluno na escola, impressa, ou seja, nem contato com o aluno praticamente não teve, né? Então, imagine tudo isso que vocês viveram e que isso conta como uma experiência para vocês de vida,
tá certo? Se isso, porventura, acontecer novamente, nada será mais novidade. Vocês já vão estar no contexto de trabalho e já vão estar, de certa forma, preparados em relação a esses transtornos, né? Mas, de fato, é chocante reconhecer que um aluno, por exemplo, que está no 6º ano, ele não tem autonomia para fazer sem o uso de recursos, né? De fazer bolinha, de fazer palitinho, de contar nos dedos, né? Então, isso tudo é muito chocante. Mas deixa eu compartilhar com vocês uma história de vida, né? Mamãe está dando aula. Certo? Eu, quando comecei na Prefeitura do Recife, eu peguei uma turma de 6º ano, exatamente de 6º ano. E eu passei, acho que um mês trabalhando com eles, e eu fazia muita coisa do livro, e eu escrevia no quadro, fazia resumos de coisas que eu falava na aula, sobre os conceitos, botava exemplo, fazia desenhos, ilustrava, fazia tipo um mapa conceitual no final da aula. E aí eu olhava para a turma, tinha 4, 5 copiando do quadro e o resto brincando, batendo no outro, aquela confusão. Aí, quando eu entrei na Prefeitura do Recife, eu já tinha 5 anos de experiência no Estado. Eu não era mais uma professora sem experiência, inexperiente. Eu já era uma professora que tinha uma trajetória já, inclusive no ensino médio, né? Mas, quando eu cheguei lá, depois de um mês, eu dizia, vá, meu filho, copie. É importante você copiar aquilo ali, porque quando eu falar de novo, você vai lembrar. Isso não tem no seu livro, não sei o quê. Aí ele, às vezes, fazia assim, tá certo, eu vou fazer. Eu dava as costas, o menino estava brincando de novo, estava fazendo 1000 coisas, menos copiar. Menos responder o que eu pedi. E os que copiavam, não respondiam. Nunca respondia. Tarefa de casa, de classe. Moral da história, né? Depois de 5 anos de experiência, eu me deparei com a turma de 6º ano, em que 80% deles não sabiam ler. Então, isso é que é um choque, viu, de realidade. Né? Se não sabe ler, vai fazer o quê, minha gente, numa aula? Seja lá de que for. Vai fazer nada, né? Então, teve que ter um projeto de intervenção com a professora de língua portuguesa e a professora do 5º ano, né? Para que alfabetizasse eles, o ano letivo rolando, né? Eu tendo que dar o assunto e eles sem saber ler, né? E aí a gente conseguiu alfabetizar 60% deles, né? Mas não podiam também, na Prefeitura do Recife era ciclo, e eles não podiam ser retidos, não podiam ficar reprovados. Eles foram para o 7º, gente, sem saber ler. Ou seja, chegou no 9º ano, essa turma chegou no 9º ano capenga das pernas, né? Porque não tinha fluência de leitura, se não tem fluência de leitura, não faz inferência, se não faz inferência, não consegue abstrair as coisas que a gente ensina na matemática. Ou seja, prejuízo é prejuízo e a gente leva o prejuízo para frente, né? Então, a escola fez todo um trabalho durante 4 anos, não foi um trabalho feito só no 6º ano. E ninguém queria pegar essa turma, porque essa turma era um pepino. Mas aí eu fui uma das professoras que acompanhou, eu e a de português, até o 9º ano. Mas a gente conseguiu que eles fossem para o ensino médio, minimamente, né? Os que aprenderam a ler, os que conseguiram. Quem não conseguiu ficou retido, ficou mais um ano na escola. E a gente conseguiu levar esse projeto de intervenção e ter êxito de alguma maneira, mas foi osso, né? Então, assim, vocês sempre vão se deparar com esse tipo de realidade, vão levar uns choques, assim, tipo esse que eu estou compartilhando com vocês, mas que tudo isso faz parte do ser professor, né? Eu, por exemplo, eu me deparei com essa turma e aí eu me senti impotente. Eu não sou uma professora alfabetizadora, né? Mas aí, na aula de matemática, eu tive que dizer, olha, vamos ler aqui. O que é que está dizendo aqui? Ler direitinho com eles, ajudar nos processos de leitura, fazer eles interpretarem o enunciado. Então, eu era leitora no primeiro momento, daqui a pouco tinha alguns lendo, e assim foi, até o final do ano, né? Mas, assim, a gente não pode, ó,
lavar as mãos que nem Pôncio Pilatos. Não, eu sou a professora da turma e eu vou fazer o quê? Né? Então, eu sempre tive essa postura, espero que vocês também tenham, né? Vocês estão nesse primeiro movimento de ir à escola, mas terão outros momentos. Já estágio 2 vai ser comigo, então a gente continua trabalhando juntos, e aí a gente vai pensando em outras estratégias e outras formas de mediar essas situações. Mais alguma coisa que vocês querem trazer? Pronto. Eu estou à disposição de vocês, tá certo? Para o que vocês precisarem. Eu fiquei nesse período sem falar no grupo, mas assim, sempre que alguém me procurou, eu respondi, tá certo? Acho que Lívia perguntou dos prazos de entrega do relatório, e aí eu ratifico. Eu não tive a oportunidade de olhar, acho que foi César, que disse, professora, a data lá, tem 2 datas lá, dê uma olhadinha. Eu não tive tempo, eu reconheço que não tive tempo. Vou olhar agora quando a gente finalizar a aula para ajustar, mas de antemão eu digo para vocês o seguinte: o prazo de entrega do relatório ele é até o dia 6 de janeiro. Até o dia 6 de janeiro, nós vamos nos organizar para produzir o relatório, que é 6 de janeiro, e no dia de entregar, e para a coordenação de estágio, e aí são todos os documentos de estágio, termo disso, termo daquilo, né? A ficha de avaliação que o professor fez da regência, tem uma lista de documentos que eu coloquei lá no Classroom, que é para vocês disponibilizarem para a coordenação de estágio, certo? Dentre esses documentos, vocês precisam mandar o relatório final de estágio. Qual é o prazo de envio para a coordenação? Até o dia 14 de janeiro. Ora, eu vou entregar o relatório para a Luciana, por quê? Porque a Luciana vai corrigir esse relatório para tomar ciência de tudo que vocês produziram, das experiências que vocês vivenciaram, das aprendizagens de vocês durante esse período de estágio, das dificuldades, sobretudo, né? Não é para colocar florzinha no relatório. Quando eu digo colocar florzinha, não é dizer só o que foi de bom, né? Os percalços que vocês enfrentaram também são interessantes e são objetos, inclusive, de pesquisa, né? Eu posso usar, por exemplo, os relatos de vocês em alguma pesquisa que eu vá fazer sobre o estágio na licenciatura, e é importante que vocês coloquem nos relatos as dificuldades também, né? Em que medida vocês aprenderam sobre o ser professor, se constituir professor da educação básica, mas também o que é que dificultou esse aprendizado de vocês? Que tipo de saberes da docência vocês puderam exercitar no estágio? Então, o relatório é importante porque ele traz essas informações para nós que estamos coordenando. E para a coordenação de estágio também, porque a partir do que vocês trazem é que a gente pensa nas estratégias de condução e de coordenação desta ação na escola e na universidade. Tá claro? Então, por que eu tenho que receber até o dia 6? Porque eu tenho até o dia 16 para lançar nota no SIGA, a nota de vocês, a nota final, a nota parcial e a nota final. Então, vocês fizeram outras atividades, por exemplo, recurso didático, vocês fizeram planejamento de aula, né? Eu sabia que isso podia acontecer, Alisson. Vejam só, vai ter coisa, por exemplo, fazer uma oficina com os estudantes. Isso era uma das coisas que tinha sido proposta como atividade de extensão. Essa é uma atividade muito complicada de conseguir fazer, porque a prioridade é fazer a regência, é fazer a coparticipação com o professor e é fazer a observação de sala de aula. Essas são as atividades prioritárias, tá? Tudo que vocês fizeram, esboço do artigo, o esboço do artigo, Lívia, é só a primeira capa do artigo, o título, eu posso até mandar um template para vocês botarem. Por quê? O nome dos autores, né? Um resumo sobre o que você gostaria de escrever, né?
qual seria o objetivo do artigo, sobre o que trataria o artigo, que tipo de resultado pode trazer. Eu vou colocar um template para vocês, tá certo? E aí vocês seguem a recomendação do que é fazer um resumo, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão botando no... Tá aparecendo um monte de coisa no chat. Pronto, então vejam, eu já previa que a escola funcionando até o dia 15 de dezembro, muita coisa poderia deixar de ser feita, inclusive a oficina. Então, a oficina vocês podem ofertar por adesão, ou seja, não pode ser obrigatório aos estudantes. Vocês podem fazer de dois jeitos. Vocês podem fazer online, se vocês preferirem, fazer via Meet, uma oficina de dobradura, de Tangram, de alguma coisa, fazer uma oficina para os alunos, ou de resolução de problemas, pode ser também, ou de reforço, uma oficina para eles, remota, pode fazer assim. E aí eles entram na aula via Meet, ou vocês podem fazer aquelas chamadas de WhatsApp que botam um monte de gente. Vocês podem fazer assim. Ou vocês podem fazer a oficina, gravar em vídeo e disponibilizar para que o professor compartilhe via WhatsApp ou o que ele quiser, por e-mail, para os alunos deles assistirem. Vocês podem fazer desse jeito. É uma forma de garantir quem está com déficit de carga horária, porque vocês sabem que vocês têm que ter 30 horas, né? É o mínimo de atividade no campo de estágio. Então, por exemplo, se são 30 horas e eu vou fazer um vídeo dessa oficina, eu vou contabilizar a quantidade de horas para planejar, para editar o vídeo, terminar de fazer o vídeo, e para disponibilizar o vídeo. Então, se vocês forem fazer em vídeo, vocês vão contabilizar pelo menos 5 horas de horas-aulas de atividade de produção desse vídeo ou de produção dessa oficina. Eu não lembro agora quantas horas foi que eu coloquei no plano de trabalho, mas isso é contabilizado. Quando vocês forem pensar no escopo do artigo, ou seja, nessa primeira página do artigo, pensar nos dados que vocês têm, o que é que vocês podem fazer, vocês também vão contabilizar 2 horas de planejamento da escrita de um artigo. Então, tudo isso tem que estar lá naquela fichinha de frequência. Essas atividades que eu estou citando, né, se você disponibilizar o vídeo para o professor assina na folha de frequência. Se você fizer a oficina remota, vocês tiram registro, print, de que de fato aconteceram, tirem foto, e alguém da escola assina, ou o professor, ou o coordenador pedagógico, ou o diretor da escola, tá certo? Por que eu estou explicando isso? Porque vocês ainda têm tempo de fazer isso daqui para o final do mês. Se está com déficit de carga horária, vai construir outras coisas. Por exemplo, vocês estão construindo um recurso didático, não é? Construção de um recurso didático. Eu não sei se eu coloquei isso lá no plano de trabalho. Certamente eu coloquei e tem uma carga horária lá. Então, vocês vão colocar essa carga horária de execução do recurso didático. Tudo que vocês fizerem para usar no estágio é atividade de estágio. Tá certo? E eu já previa que muita coisa não ia acontecer por conta do encerramento do ano letivo nas escolas, porque cada rede tem sua particularidade. Acho que eu já respondi Lívia e Alisson, tá certo? Sim, vocês podem dar também aula de reforço na escola. Por exemplo, não tem os meninos que ficarem em recuperação, vocês podem fazer grupos de alunos, não pode ser de 8º e 9º, vocês podem fazer um grupo de alunos e dar uma aula de reforço antes da prova de recuperação. Isso também é uma atividade de estágio, é uma atividade extensionista. Vocês estão fazendo um projeto de extensão fora da aula de matemática, tá? É de matemática, mas fora do contexto da aula. E aí vocês registram essa carga horária também. Lívia. Sim, tudo que você planejou e não conseguiu executar, isso deve estar no relatório, deve constar. Que são exatamente o que eu chamo de percalços, né? Então, vocês tiveram como percalço o tempo,
o tempo didático que vocês tinham para realizar as atividades de estágio foi muito curto. O outro percalço que vocês têm é o cronograma da própria escola, que aí tem a questão da semana de prova, semana de recuperação, isso tudo impactou a realização das regências, das observações e tudo mais. E pode ter havido outros tipos de percalço. Por exemplo, quem está no híbrido pode ter tido dificuldade na questão de estar no remoto, atender coisas do remoto e da turma que está no presencial. Então, tudo isso deve estar no relatório. Tá bom? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Eu posso passar a apresentação? Tá aberto o microfone para vocês falarem, tá bom? Vocês podem me interromper quando vocês quiserem. Professora? Pois não? Em relação à ficha de frequência, quando eu fui fazer a regência, o professor só assinou o horário que eu fiquei lá fazendo a regência, tipo, mas os horários de planejamento ele não assinou. Aí, no caso, como é que vai ficar? A gente vai colocar essas horas? Não, você vai colocar as horas também, porque senão dá déficit de carga horária, Caiane. Só que aí, nessas de planejamento, você não me entregou o planejamento para eu corrigir, não está lá no Classroom? Eu sei lá quando foi que você entregou, não é verdade? Então, você e os demais, na atividade de elaboração do plano de aula, que foi uma atividade orientada nas aulas síncronas, você vai copiar e colar a minha assinatura, que está em um dos documentos, e colar na sua ficha de atividades. Por exemplo, eu elaborei uma oficina, mas não teve condições nenhuma de executar a oficina, nem no remoto, nem no presencial e tal. Você bota o planejamento da oficina no relatório, nos anexos, e você vai colocar minha assinatura na ficha de frequência. Entendido, professora. Certo? Muito obrigada. Certinho. Tudo que não pôde ser realizado, você vai colocar nos anexos. Inclusive, evidências de que você fez a regência. Bota a foto da regência, bota a foto da tela do Meet, você trabalhando, bota a foto do que... Só que aí você borra o nome das pessoas, se foi print do WhatsApp, você borra o rostinho das crianças, porque a gente não pode usar a imagem, tá certo? Você faz algum tratamento, mas você bota as evidências como anexo no relatório. Eu vou falar de tudo isso agora. Aí vocês vão perguntando, tá bom? Pronto, certinho. Obrigada. Não é, Alisson, eu não entendi, Alisson. É porque são divididos por grupo. Como assim, Alisson? Fala aí para mim, me explica. A senhora consegue me ouvir, professora? Fala, Alisson. A senhora consegue me ouvir? Sim, Assim, por exemplo, estou te ouvindo. no caso, tem nas primeiras semanas, no caso, foi dado meio que uma revisão das aulas que estavam sendo remota. Aí, como é dividido por grupo, aí um grupo acabava sendo repetido na outra semana. Aí, no caso, meio que atrapalhava todo o processo. Porque o professor, assim que ele acabava no caso de uma semana, na outra semana ele faria o mesmo. E como esse processo foi muito em pouco tempo, né, nas semanas seguintes teve meio que revisão para as provas e as recuperações do trimestre passado. Para aqueles alunos que ficaram com média abaixo de 6. Aí agora já estão no período de prova e período de recuperação. Aí pronto, acabou tudo. Aí Pronto, mas eu estou dizendo, por exemplo... as atividades e as regências como deveria ter sido feita. Entendi. Então, vejam só. Isso foi um transtorno. Sei não. Eu já vi de tudo na minha vida, menos a primeira vez que cada relato de vocês... E também acaba entrando na questão do professor acabar estando no nono ano e teve aqueles problemas de SAEP, a preocupação. Aí vai tudo se embora. Pronto, acabou-se. Vejam só. Mas vocês estão no 6º e no 7º, tá? Se houver ainda condições de dar reforço, eu estou dando ideias, porque tem gente que me reportou que está com déficit de carga horária. E eu lembro que numa das primeiras aulas que eu dei para vocês, que a gente conversou, eu disse o seguinte: façam o máximo que vocês conseguirem. Acho que essa foi a minha fala, uma das primeiras falas que eu fiz, né? Quanto mais coisas vocês fizerem, melhor para vocês, mais experiência para vocês.
Mas eu já tinha em mente, por experiência dos períodos anteriores, que muita coisa ia deixar de ser feita. E vocês foram penalizados porque vocês não tiveram 3 meses de estágio na escola. Vocês praticamente tiveram 1 mês e meio. Entenderam? Então, eu sei de tudo isso, desses transtornos. Mas eu só vou ter clareza do que vocês fizeram e do que vocês não conseguiram fazer quando vocês relatarem isso no relatório. Ô, professora, outra Quem coisa. está fazendo... Sim. No caso, o período de estágio, o ano que vem será a mesma coisa, né? No caso, a duração do tempo, já que vai ser 3 períodos de um ano. A carga horária, Sim, no caso. serão, não adiantou os professores reclamarem, dizerem nada. A universidade vai fazer 3 períodos letivos em 2022. E os períodos letivos terão a mesma quantidade de semanas, 14 semanas. Só que no ano que vem, a gente vai estar no presencial, né? Eu vou estar visitando as escolas, eu vou estar com vocês, junto com vocês. A gente vai ter mais momentos juntos, né? E é importante que vocês saibam que, apesar de ser 14, a gente também teve 14 semanas nesse período, mas são 14 semanas que tem férias dos estudantes, porque a gente vai ter 15 dias de aula em janeiro, né? Vocês têm 15 dias ainda. E, como é que se diz? Vocês não vai ter tanto, não vai ter essa coisa de que dezembro terminou no dia 15, praticamente, para os alunos que passaram por média, né? Que as recuperações estão acontecendo nessa semana, né? Então, na próxima semana, muitas redes estão fazendo a recuperação na próxima semana. Então, vocês ficaram com um espaço para fazer as atividades de estágio menor do que os períodos anteriores, porque as pessoas no período anterior tiveram 3 meses para fazer as coisas, e vocês não tiveram. Então, eu tenho plena clareza de que não deu para fazer tudo. Eu estou dando apenas sugestões. Se for possível fazer, você faz. Se não for, você prepara a oficina e coloca lá no relatório que não foi possível fazer, mas o planejamento da oficina está, ou do vídeo, o link do vídeo que você produziu está lá no endereço tal. E aí eu posso acessar e ver o que você fez. E avaliar seu trabalho. Entendeu, Alisson? Entendi, professor. Samara colocou que não tirou foto. É importante, gente, que vocês façam registro das atividades que vocês fizeram. Porque, por exemplo, eu tive um problema acho que foi no período letivo 2020.1, se eu não me engano. Uma estudante deu a regência e aí houve uma troca de professores de matemática. A professora que acompanhou a regência deixou a turma, ou o contrato acabou, e aí veio outro professor, e o professor não assinou a regência. E ela não tinha nenhuma prova de que a regência aconteceu, porque ela estava fazendo regência sozinha nessa escola. Certo? Então, é interessante que vocês registrem. Aconteceu de não registrar agora, por exemplo, fez intervenção via WhatsApp, não fica o registro no chat, né, das conversas, do material que você mandou, da aula que você gravou e mandou, fica tudo lá registrado. Então, os prints desses materiais também são provas de que vocês executaram a tarefa. Eu não estou lá fiscalizando, eu estou confiando na boa-fé de vocês, que vocês estão dizendo que estão fazendo e eu estou acreditando, né? Então, até que me prove o contrário, tudo aconteceu. Mas é importante que vocês façam esses registros, tá? Certo, Samara? Letícia colocou, se pode colocar, sim, as atividades que vocês elaboraram e que propuseram para os alunos, isso tem que estar nos anexos. Vídeos que vocês gravaram para disponibilizar para os alunos, tem que estar o link nos anexos. O plano de aula que vocês entregaram para mim, isso está nos anexos, certo? O roteiro da entrevista que vocês fizeram com o professor, isso está nos anexos. Então, o relatório, a gente vai discutir agora sobre o relatório, e aí vocês vão perguntando as dúvidas de vocês, tá bom? Veja aí se já aparece para vocês. Está dando erro aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer de novo. Pronto. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre o campo de estágio, né, e os desafios do estagiário nas situações reais de ensino. Então, veja, esse slide eu tinha preparado para fazer com vocês, porque essa intervenção cirúrgica que eu fiz, ela, de certa forma, teve que ser feita em caráter de urgência, né? Então, não estava prevista para fazer agora. Então, eu tinha preparado alguns materiais para fazer com vocês das 2 semanas anteriores, e aí eu tive que me ausentar. Então, veja, a minha preocupação com vocês, antes da regência e antes da finalização do processo. Então, o campo de estágio e os desafios do estagiário nas situações reais de ensino. Então, quando a gente está fazendo estágio na escola, e aí eu já me coloco na situação que vocês estão vivenciando nesse momento, a gente tem que ter uma visão macro e micro do espaço escolar. Macro, porque eu tenho que conhecer o funcionamento da escola, a equipe gestora da escola, me relacionar com essas pessoas, tenho que ter uma visão do público-alvo que a escola atende, né, independente deles serem do 6º ou do 7º ano, e tenho que ter uma visão micro, que é as turmas com as quais eu trabalhei de 6º e 7º ano, os professores com os quais eu convivi nas turmas de 6º e 7º ano, as atividades que eu presenciei, observei, ajudei a conduzir, ou que fiz sozinho nesse contexto. Então, veja, quais são os desafios que vocês têm? Construir uma percepção global e micro acerca do espaço escolar. Criar e recriar o convívio com os alunos, e aí a fala de Andresa e Jefferson no primeiro momento é interessante, porque, vem a calhar com o que eu estou dizendo. Eu vou criar um convívio e eu tenho que estar recriando esse convívio, não apenas com os estudantes, mas com o professor regente, que pode ser que ele seja o supervisor de estágio ou não. Então, eu tenho que construir essas relações, né? Então, vocês estão nesse processo. Tem que estar atento às oportunidades para aprender e para mediar as situações de ensino. Então, assim, eu tenho que ter uma proatividade. Eu não posso atropelar o professor da sala. Eu passar na frente dele, tomar a palavra, tomar a frente das ações. Mas vocês têm autonomia, por exemplo, se as crianças estão trabalhando em grupo. Então, é uma oportunidade de você aprender a fazer uma mediação. Então, você sinaliza para o professor, eu posso ficar com esse grupo, eu posso ajudar com esse grupo aqui, com aquele, eu posso participar das discussões desse grupo, eu posso fazer uma intervenção se a atividade é individual, eu posso chegar junto dos alunos, perguntar se eles querem ajuda, auxiliar, orientar. Então, vocês têm que estar atentos a essas oportunidades para aprender e para mediação do ensino. Por quê? Porque é por meio dessas mediações que você vai construir significado para os conceitos matemáticos no ensino fundamental e no ensino médio. Você também vai construir sentido para isso. Não é só o aluno, não, que está lá respondendo a tarefa, né? Ou participando da aula. Além disso, o estágio, o campo de estágio, ele é uma oportunidade para vocês aprenderem a elaborar sobre a elaboração de contextos significativos para abordar os conceitos na situação didática. Então, não é chegar lá, definir o que é área, dar um exemplo de como é que calcula a área do quadrado, do trapézio, sei lá, do triângulo, e depois mandar o menino responder uma lista de exercícios. Não é só isso. Eu tenho que aprender a contextualizar o conceito. E quando é que a gente aprende isso? A gente aprende fazendo e vendo os outros fazerem. Então, é uma oportunidade para isso também. Vocês têm que estar antenados. Além disso, o estágio é um veículo que oportuniza a utilização de dispositivos de ensino
que poderão ou não, né, favorecer a progressão das aprendizagens. Eu sou muito otimista, né? Aí eu já digo logo que favorece a progressão das aprendizagens. Mas pode ser que não favoreça, ou seja, eu preparei uma ficha, uma atividade e não funcionou. Isso pode acontecer, isso acontece sempre. A gente acha que tá arrasando, que deu a aula magna, né? Que a atividade que a gente propôs é muito interessante, que todo mundo vai participar, que vai dar certo, e às vezes não acontece, né? A mágica não acontece, né? Porque não é mágica, é trabalho duro, né? E, além disso, o campo de estágio é também um veículo para a produção e divulgação dos resultados das pesquisas e das atividades de ensino que foram oportunizadas no estágio. Então, vocês têm condições de escrever vários artigos sobre isso. Não só vocês, né? E aí eu vou chamar vocês, convocar vocês. Eu pensei que tinha alguém pedindo para entrar, mas não é. Não é, não. É outra coisa. Então, eu já estou convocando vocês, né, a escrever artigos científicos, a participar de programas de iniciação científica, de editais de iniciação científica comigo, sobretudo que estou à frente do estágio, ou com o professor Diógenes, quando vocês estiverem estudando com ele, para participar e para poder escrever essas experiências de vocês no estágio, né? Tanto em relação ao ensino, quanto em relação à aprendizagem, como a própria experiência em si. Então, vocês precisam aprender a produzir artigos e a divulgar o resultado dessas pesquisas nos fóruns e nos eventos que existem sobre educação matemática, ensino da matemática, formação do professor de matemática. Vocês têm que cair em campo e começar a fazer essas coisas. Então, no que depender de mim, eu estou à disposição. Tá certo? Mas o que é que eu tenho que escrever no relatório final de estágio, né? Vocês têm que escrever sobre as atividades desenvolvidas nesse contexto, né? Então, o que é o relatório? O relatório é um documento formal, né? Em que você relata os resultados, os processos, as investigações de pesquisa. Quando você fez entrevista com o professor, você estava pesquisando saber sobre o perfil do professor, né? Sobre a formação do professor. Então, você estava ali atuando como um pesquisador, como alguém que está curioso de saber sobre aquele profissional. Mas isso só não. Então, por exemplo, a regência em si, também a gente precisa refletir sobre o momento da regência. Então, vocês pararam antes, planejaram a regência, executaram o plano, colocaram o plano em prática, e depois vocês precisam refletir sobre o resultado da regência. Um fator importante é que eu não tive a oportunidade de trabalhar com vocês, mas no próximo estágio eu vou fazer isso, de estratégias, me cobrem também se eu não fizer, estratégias de avaliação do impacto do ensino que vocês promoveram na aprendizagem do estudante. Então, que tipo de ferramenta eu vou usar para saber se o aluno aprendeu ou se ele ficou com dificuldade, né? Então, é importante a gente pensar nisso como um momento de investigação e de pesquisa. Além disso, no relatório, você vai falar não apenas do seu olhar clínico, né, de pesquisa, sobre tudo que você vivenciou e encontrou como dados, né, como resultados dessa ação, mas também sobre o desenvolvimento e sobre as situações práticas de observação ou de questões técnicas ou científicas que vocês vivenciaram na escola, no estágio, tá? A outra coisa que vocês precisam pensar é sobre a estrutura do relatório. Então, o relatório ele tem uma estrutura básica que eu já coloquei lá no template, que é a capa, e na capa tem que ter a vinculação acadêmica. Então, é o nome da universidade, é o nome do curso de vocês, né? Tem que ter um título, relatório final do estágio, bota embaixo assim o período de tanto a tanto de 2021 a 2022, né? Vocês têm que colocar a autoria, quem é o supervisor do estágio, o professor supervisor, e quem é a coordenadora do estágio, o orientador, que no caso sou eu, né? Então, vocês têm que ter uma introdução
Na introdução, a gente fala qual foi o objetivo do estágio, né? Quais eram as expectativas de vocês antes de ir ao campo de estágio? O que é que vocês sabiam antes de ir para o estágio sobre o ensino da matemática e a aprendizagem da matemática? E quais eram as ações que vocês tinham que desenvolver ao longo do estágio? Quais eram as atividades previstas? E aí você pode colocar o plano do estágio, as atividades que estão lá no plano de estágio, aquela tabela, vocês podem colocar no relatório de vocês, tá? Inclusive, vocês podem fazer com marcador de texto, numa determinada coisas que foram realizadas, né? Ações que foram executadas. E coisas que não foram executadas e por quê? A justificativa. Do lado. Vocês podem fazer em forma de tabela também. Isso vocês botam na introdução, como previsão. A primeira atividade de estágio que vocês fizeram, uma das primeiras, foi a diagnose inicial. Então, antes de falar da diagnose, falem que vocês visitaram antes, com antecedência, combinaram essa visita específica sobre a diagnose, né? Depois da diagnose, vocês fizeram a entrevista, eu não coloquei aqui, mas vocês podem, depois da diagnose, colocar a entrevista. Vocês podem falar qual foi a metodologia adotada para realizar o estágio. Aí vocês vão falar se a turma foi, se vocês participaram do ensino, qual foi o formato da turma, né? Se eles estavam presencial, se eles estavam online, ou se eles estavam no ensino híbrido, uma parte online e outra parte presencial. Então, vocês vão descrever na metodologia como foi que isso aconteceu, né? As características da turma, quantos alunos tinha na turma de 6º ano, quantos alunos tinha na turma de 7º ano, qual era a característica da turma, como é que eles se comportavam, né? Se comportavam, que eu digo, não é assim, dizer, eles ficam um bocado de tempo em pé, eles conversam demais. Não. Eles eram estudantes mais ativos, eram estudantes mais participativos, ou eles eram passivos, mais apáticos, mais dependentes, ou se eles tinham autonomia, como era o processo de comunicação. Então, tudo isso você vai descrever na metodologia, ou seja, é o como você realizou o estágio. E aí vocês vão falar daqueles pontos específicos, né? A observação de aula na metodologia, como foi que aconteceu, como foi que se deu, em que turma você fez isso, você vai descrever. E aí lembra do caderno de bordo, do diário de bordo, então vocês vão resgatar coisas que estão lá para trazer para cá, para o relatório. Na coparticipação, foi possível fazer coparticipação, trabalhar junto com o professor? O que foi que vocês fizeram nesses momentos de coparticipação? Vocês vão compartilhar. E na regência, né? E na produção do artigo, foi possível produzir um artigo? O que é que vocês estavam pensando para fazer o artigo, né? A pesquisa. E para finalizar, como foi o fechamento desse ciclo, né? Vocês terminaram a experiência no estágio fazendo o quê? Como resultados da pesquisa, vocês vão destacar aspectos que foram riquíssimos na formação de vocês, que se configuram como aprendizado sobre a docência, mas também vão colocar os aspectos que comprometeram essas aprendizagens, né? As dificuldades que vocês enfrentaram. Vocês podem usar também, se vocês quiserem, tem alguns autores que escrevem sobre o estágio na docência, por exemplo, Selma Garrido Pimenta, agora eu esqueci o nome da outra, Maria Helena. Tem alguns autores que escrevem sobre a experiência do estágio. Vocês podem fazer citações. Então, o relatório tem um caráter extremamente descritivo, mas vocês podem fazer críticas, vocês podem dizer nos resultados o que é que poderia ter sido diferente, né? Em que medida o coordenador e o supervisor de estágio podem estar auxiliando mais ainda essas aprendizagens de vocês no próximo semestre, né? E aí vocês podem usar autores para reforçar o argumento de vocês. E aí fica à vontade para usar. Se usar algum autor para citar, vocês têm que colocar na referência. Se não usou autor para referenciar nada,
mas usou o livro didático, usou o currículo de Pernambuco para organizar as aulas, você coloca lá nas referências. Tá bom? Então, veja. Na escrita do relatório, o que é que pode conter? O que é que tem que ter? Então, o cenário pandêmico continua. Quais foram os desafios e as perspectivas? Tem que ter lá o local onde foi feito o estágio, ou seja, o nome da escola, o período, as datas, vocês têm que colocar as datas, né? O período de regência foi do dia tal ao dia tal. O período de observação começou no dia tal e terminou no dia tal. O período de coparticipação foi feito nos dias tais e tais. Né? A oficina didática foi feita tal dia. Então, é sempre, no relatório sempre tem onde foi que você fez aquela ação e como a data e os registros, né, que são importantes. O que é que foi realizado no campo de estágio? Isso tudo está no plano de trabalho, né? Como foi realizado o estágio? Quais foram ou qual foi o seu aprendizado? E quais são as evidências que comprovam que essas atividades foram realizadas? Então, é como vocês disseram, né? Tudo que vocês produziram, vocês vão colocar lá nos anexos, porque são as evidências de que tudo isso aconteceu. Então, para a gente finalizar, né? O estágio, segundo Pimenta, o estágio prepara para um trabalho docente coletivo, uma vez que o ensino não é assunto individual do professor, pois a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos professores e das práticas institucionais, ou seja, aquilo que está discriminado pelo currículo, aquilo que foi definido pela escola, situadas em contextos sociais, históricos e culturais. Então, o estágio, ele prepara para o trabalho docente. Então, acho que desde o início que a gente começou a trabalhar com o estágio, que eu venho falando isso. Pode-se ainda pensar o estágio em propostas que concebem o percurso formativo, alternando os momentos de formação dos estudantes na universidade, quanto nas instituições campo de estágio. Né? Então, vocês têm que pensar o estágio em propostas, né, nessa perspectiva, enquanto percurso formativo de vocês, tanto acadêmico quanto no campo de estágio. O desafio, na verdade, que vocês têm durante o estágio, é proceder ao intercâmbio, na troca, né, com os professores, com os estudantes, com os profissionais que estão lá no campo de estágio, durante o processo formativo, entre o que se teoriza, que a gente traz aqui como teorização na universidade, e que se aplica em ambos os contextos, tanto no campo de estágio quanto na academia. Esse movimento pode ser mais bem realizado em uma estrutura curricular, que supõe momentos para reflexão e análise das práticas institucionais e das ações dos professores à luz dos fundamentos teóricos das disciplinas que vocês já aprenderam durante a formação de vocês até o momento e das experiências de seus profissionais, tanto os professores que vocês têm na universidade, quanto os professores com os quais vocês conviveram no campo de estágio. Então, o modelo para a produção de relatório, ele está disponibilizado no Classroom. E eu tinha colocado aqui uma atividade complementar, mas eu não vou pedir para vocês. Tá aqui, esqueci, ó. Tem Garnica, que fala do professor e do professor de matemática. Vocês podem ver esse texto, é interessante. Tem, não é Maria Helena, é Maria do Socorro Lima, estágio e aprendizagem da profissão docente, e Selma Garrido Pimenta e Lima, que é Maria do Socorro Lima também, estágio de docência. Então, são referências que vocês podem usar para falar no relatório de vocês sobre o estágio. Bom, era isso que eu tinha pensado para a gente conversar. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá claro? Tem alguma dúvida ainda? Vão falando, eu estou ouvindo vocês. Sim, Lívia.
Cadê? Deixa eu ver aqui. Vocês me ouviram? Vocês viram a apresentação? E tem alguém dizendo aqui que estava travando. Luciene. Você ficou com alguma dúvida, Luciene? Vocês querem comentar alguma coisa? Lívia, Andresa, Tiago. O Tiago está tão caladinho hoje. O que foi, Tiago? Falou demais, foi, Lívia? E foi. Uhum. Quem mais? Alguém quer falar? Fale agora, né? Que eu estou aqui com vocês, é mais fácil de responder. Eu estou registrando a presença de vocês. Deixa eu anotar logo para a gente poder. Lívia, eu estou me recuperando bem, sim, graças a Deus. Mas para mim ainda é muito difícil ficar sentada, né? Porque a cirurgia foi no estômago e fica durante muito tempo fica dolorido. Então, eu ainda estou com a dieta líquida, é um processo. Mas assim, tá transcorrendo bem, tá? Eu estou me recuperando, graças a Deus. Agora, eu acho que essa dor, como é muito, tem hora que é muito intensa, eu pode ser que eu precise de mais repouso, né? Mas aí o médico é quem vai dizer, viu? Mas obrigada por perguntar. Vocês querem falar mais alguma coisa do estágio? Tem alguma coisa que está afligindo vocês? Sim, vocês precisam. Eu sei que o semestre ainda não acabou, mas no próximo semestre, estágio 2 vai estar fora da grade, né? A gente vai apresentar o horário para vocês na próxima reunião do colegiado, e aí está todo mundo convidado a participar da reunião. E estágio 2 vai ser fora da grade. Então, as pessoas que trabalham, a gente precisa pensar num horário que a gente possa conduzir as aulas de estágio, tá certo? E pensar no formato, se vai ser toda semana as aulas, se vai ser a cada 15 dias, para oportunizar que as pessoas que trabalham à tarde possam participar das aulas. Então, vocês já vão pensando em propostas para a gente poder fazer dessa forma. Eu já estou antecipando para que vocês não levem um susto quando for fazer matrícula. Como é, Antônio? Repete, por favor. Já levou o susto de agora, Luciene? Hoje eu já estou falando bem calminha para você não se assustar. Estágio 2 é fora da grade, sempre foi. Viu? Mas eu gosto de dizer logo, para depois dizer, mas professora, a senhora nem disse, né? Eu digo logo. Eu não vou guardar segredo, não, eu vou logo dizendo. Porque as pessoas vão se organizar. Quem trabalha pode colocar a folga naquele horário da aula de estágio, tá certo? Aí fica com condições de participar. Então, precisa se organizar com certa antecedência. Por isso que eu estou falando agora. Deixa eu terminar de anotar aqui, que o Meet não gravou a presença de vocês, não. Eu estou anotando aqui na agenda quem está na aula. Espera aí, só um minutinho, viu, Antônio? E teve outra pessoa que perguntou agora.
Pronto, anotei a presença. Deixa eu ver aqui as perguntas. Antônio, na lista de frequência, o recurso didático tem que pegar a sua assinatura. Como é que a gente faz? Nos documentos de estágio, em um dos documentos, eu não lembro agora se foi o termo de compromisso ou se foi outro, tem a minha assinatura. Você recorta de lá e cola na ficha de frequência. Já tem minha assinatura nos documentos. Aí você só transfere para a sua ficha de frequência. Deixa eu ver. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? Pronto. E vocês vão falando comigo. Qualquer dúvida, não tenham receio de perguntar, não, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês e responder. Espero no próximo ano tá bem, tá tudo certo para eu poder ir na escola, ver vocês lá atuando, conhecer o professor. Estou ansiosa para retomar tudo isso. Acho que vocês também, né? Acho que essa turma de Lívia, a gente nunca se viu, né, Lívia, presencialmente? Eu acho que não. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pois é, eu tô doida para conhecer vocês. Eu não gosto não dessas câmeras tudo desligadas. Para mim, isso é um aperreio. Pronto, Parece gente. que tá falando sozinho, né, professora? É horrível. Aí, na outra turma agora, que eu estava dando aula antes de entrar com vocês, eu estava perguntando, era para ser um debate e tal. Aí eu disse assim, eu tenho a sensação que vocês me deixaram aqui falando sozinho e foram assistir televisão. É essa a sensação que eu tenho. Mas eu tenho plena certeza que a gente... Certeza a gente não tem, né? Mas eu tenho esperança de que a gente se encontre no próximo semestre. Tá certo? Pronto, por hoje é só. Sim, eu queria combinar com vocês o seguinte. Eu não tenho mais... eu não vou mais dar aula para vocês, trazer conteúdo sobre o estágio, tá? Mas a gente tem ainda alguns períodos, algumas coisas de aula. Eu pensei em fazer algumas oficinas com vocês. Então, eu vou sistematizar e vou sondando no grupo o que é que interessa a vocês, tá certo? Por quê? Porque as 2 últimas semanas de aula, que vai ser em janeiro, né? De 1 a 15 de janeiro, que na verdade vocês não têm até o dia 15, vocês têm até o dia 14. Nunca deixe para entregar no último minuto. Por quê? Porque às vezes trava lá o sistema, porque é todo mundo da licenciatura mandando, às vezes dá errado e isso cria um problema, vocês vão se aperrear. Então, no dia 6 vocês entregam o relatório para mim corrigir, aí dá tempo de eu devolver a vocês entregam até o dia 14. Não entregue no dia 14, já vou logo dizendo que todo mundo deixa para a última hora, é a agonia. Então, a semana de 1 até 14 de janeiro, eu não vou dar conteúdo nenhum, eu vou deixar vocês livres para concluir todo o relatório, o envio da documentação. Vão ser 2 semanas dedicadas só para isso. Quem terminar antes, ótimo. Quem não terminar, vai ficar com essas 2 semanas para fazer isso. Eu não vou dar aula em janeiro, que nem eu estou dando aula aqui, falei sobre o relatório, né? Mas agora, para a gente finalizar dezembro, essas semanas que restam, essas 2 semanas de aula, eu vou trazer alguma coisa que contribua para vocês fazerem no estágio, né? Ou um recurso didático, ou então vocês apresentarem o que vocês fizeram e eu trazer outra coisa. Então, eu vou propor algumas coisas no grupo de WhatsApp e aí vocês vão se posicionando, o que é que vocês preferem fazer, tá bom? Mas já digo que janeiro, as 2 semanas de janeiro, eu sempre deixo as 2 semanas do período letivo para as pessoas terminarem o relatório com calma. Não é uma coisa para ser feita às pressas, porque acaba esquecendo um monte de coisa, né? Fica um relatório fraco e a nota não vai ser boa, né? Então, pensa assim, eu vou ter tempo de escrever, né? Eu vou ter 2 semanas para escrever. Eu não posso só deixar para fazer tudo nas 2 últimas semanas, mas eu tenho 2 semanas para terminar de sistematizar, né?
garantidas. E essas 2 semanas agora a gente discute sobre recurso didático, a utilização do recurso didático. Eu posso fazer um fórum online com vocês. Eu vou lançar as propostas e aí vocês dizem o que é que mais interessa a vocês. Pode ser assim? Tá bom para vocês? Para a gente ir trabalhando. Tá bom? Estão tranquilos agora? Eu acho que a minha fala hoje foi, de novo, para tranquilizar vocês, tá certo? Imprevisto sempre acontece, às vezes a gente não consegue fazer o que a gente planejou, a gente precisa ter um planejamento, precisa ter um plano, né, de trabalho. Se a gente vai conseguir colocar o plano todo em prática, isso aí é uma incógnita, porque não depende só da gente, tem as variáveis que interferem, que não estão sob o controle da universidade, que é as coisas que acontecem na escola. Tá certo? Mas eu acho que eu consegui tranquilizar vocês com prazo, com o que é que tem que ser feito, e fico à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então, por hoje, acho que tá bom, né? É terminar 15 minutinhos antes das 10, 15 não, 12, né? Mas eu acho que, por hoje, eu acho que foi suficiente, tá? E aí eu vou sondar vocês sobre o que a gente vai fazer nas semanas subsequentes. Tá? Qualquer coisa, fala. Ah, sim, o pessoal se estressou. Era para entregar ontem. Mas Lívia deu logo um sinal de alerta, não foi, Lívia? Eu disse logo, vou falar lá no grupo para todo mundo saber dos prazos. Lívia é bem antenada, muito bem, Lívia, continue assim. Pronto, gente, é isso. Obrigada por terem participado da aula. E se Deus quiser, na próxima semana a gente se encontra. Tá bom? Tchau, gente. Um abraço para vocês.